Finalmente saiu o primeiro trailer de Shang-Chi, a Lenda dos Dez Anéis, e tá simplesmente fantástico. Galera, bora analisar esse trailer e também comentar sobre a origem do Shang-Chi nos quadrinhos. E aí, meu amigo nerd, eu sou o Alexandre e bora conversar sobre o trailer do Shang-Chi, a Lenda dos Dez Anéis, que tá incrível. Antes de sair o trailer, o Daniel RPK tinha vazado de que ia sair o trailer e o pôster no dia de hoje, que eu tô gravando esse vídeo, e saiu, foi simplesmente sensacional, o pôster é lindo. E bora conversar sobre isso, lembrando que esse filme se passa após o Ultimato, e talvez a gente veja alguma menção ao Ronin, o Gavião Arqueiro, porque ele passou um tempo lá no Japão enfrentando os bandidos, os criminosos de lá. Talvez a gente veja isso pela perspectiva do Mandarim. Bom, o trailer abre com o que parece uma sala de treinamento, onde a gente vê o Shang-Chi olhando para um tronco de madeira, com a marca do punho dele, o tronco tá destroçado. Enquanto isso, o Mandarim vai narrando pra gente, dizendo que ele deu pro Shang-Chi 10 anos de vida pra ele viver uma vida normal. E realmente, ao longo do trailer, a gente vê ele interagindo com os amigos dele, saindo pra show, tirando selfie, tendo uma vida normal, de uma pessoa normal. E parece que ele usou esse tempo para se afastar do Mandarim. A própria sinopse do filme diz isso, de que ele se afastou e agora ele vai ter que enfrentar essa Lenda dos Dez Anéis, que é o grupo terrorista, aquele que apareceu lá em Homem de Ferro 1. Só que agora é o verdadeiro Mandarim, não vai ser o Mandarim do Homem de Ferro 3, que é aqueles todos odiaram, não era o Mandarim dos quadrinhos. Agora a gente vai conhecer o verdadeiro Mandarim. Em uma outra cena do trailer a gente vê o Mandarim andando com o Shang-Chi criança, e no pulso dele a gente consegue ver 5 anéis, 10 na verdade, um em cada braço. E galera, esses anéis eles dão poderes pro Mandarim. A gente vê em uma outra parte do trailer também que ele quebra uma mesa e no pulso dele tem uma luz azul saindo dos anéis. E nos quadrinhos os poderes que cada anel dá pra ele são diferentes, cada anel tem um poder específico. Então, tem o Zero, que emite ondas de frio, Luz Negra, que absorve toda a luz ao redor e cria uma escuridão total. Tem um Meta-Intensificador, que amplia a energia psíquica do usuário. E é interessante, porque permite até ele controlar a mente das outras pessoas. Tem o Feixe de Desintegração, que emite um feixe de energia que destrói os átomos, as moléculas do alvo que ele escolher. Tem um Anel da Explosão Elétrica, que faz ele criar energia elétrica da quantidade que ele quiser. Tem o Feixe de Vórtice, que faz o ar ao redor dele girar e faz com que ele voe. Tem o Anel da Explosão de Chamas, que faz radiação infravermelha e ele pode gerar calor na quantidade que ele quiser. Feixe de Impacto, no qual ele usa para disparar energia. O Luz Branca, que é o anel para lançar energia eletromagnética. E um dos que eu considero mais poderoso, que é a Reorganização da Matéria, que ele pode reorganizar as moléculas, os átomos e basicamente ele pode desmontar se ele quiser. Em outra parte do trailer a gente vê o Shang-Chi lutando com ninjas, parece que ele está em alguma missão para o Mandarim. A gente também vê ele treinando, e é interessante que enquanto isso o Mandarim vai narrando, dizendo que treinou ele para ser o mais poderoso de todo, e que mesmo as pessoas mais perigosas do mundo não podem matar ele. E agora ele quer o filho de volta, eu acredito que ele quer o filho para assumir o posto dele, assumir o cargo dele, como líder dos 10 Anéis. Uma parte interessante é quando a gente vê o Mandarim, eu acredito que é o Mandarim, indo enfrentar um exército que está vestido de vermelho. Só que a gente só vê o braço dele e vê os anéis piscando com a energia azul. E não parece muito o Mandarim que a gente vê depois no trailer, parece que é uma versão mais jovem dele. Eu acredito que é no passado, até porque em outra parte do trailer a gente vê algo que parece ser uma guerra que está sendo travada. E eu acredito que aquilo é algo místico, tipo, foi algo bem antepassado mesmo, bem antigo. E naquele cenário que eles estão até me lembra bastante Wakanda, talvez seja uma sociedade que existiu há muito tempo atrás e até explicaria as motivações do Mandarim nesse filme. Nessa cena a gente consegue ver que tem bestas gigantes, tem dragões, então a mitologia asiática era bem viva nesses tempos. Talvez seja essa a motivação do Mandarim, talvez aquele fosse o Mandarim jovem e agora ele quer acabar com o mundo moderno para poder trazer de volta toda aquela cultura, tudo que tinha antigamente foi destruído pelo mundo moderno. Talvez seja essa a motivação dele e é até melhor do que a motivação dele nos quadrinhos, que é simplesmente dominar o mundo. E nos quadrinhos ele é até um vilão do Homem de Ferro e não do Shang-Chi. Bom galera, ainda não sabemos qual a origem do Mandarim no cinema, no MCU, mas nos quadrinhos ele surgiu lá em 1964 e ele era filho de um homem rico chinês com uma mulher inglesa. E ele nasceu em berço de ouro, mas os seus pais morreram pouco após a sua morte e ele acabou sendo criado por sua tia, que era uma mulher amargurada. E isso acabou influenciando na personalidade dele, era uma mulher com uma visão totalmente pessimista do mundo, o que influenciou bastante para ele ser um vilão depois, futuramente. Bom, pelo menos ele cresceu com dinheiro, já que ele tinha a fortuna da família dele, correto?
Bom, mais ou menos, porque ele usou todo o dinheiro que ele tinha dos pais dele para treinar o conhecimento dele na ciência, nas artes marciais e se tornar realmente um especialista nas duas áreas. E ele consegue, só que quando ele chega na fase adulta, por conta dos gastos que ele teve com isso, ele acaba vivendo na miséria, ele se torna pobre. E isso piora quando o movimento comunista chega na China e ele acaba perdendo a casa dele, ele acaba sendo expulso de lá. E aí isso faz ele ficar mais amargurado e ele decide de vez que vai ser um vilão e agora ele quer dominar o mundo. Bom, e aí ele se dedicou a outras coisas para poder se tornar alguém poderoso e conquistar o mundo. E é quando ele ouviu falar de uma caverna onde tinham dragões e tal. E ele foi nessa caverna, mas ele não encontrou dragões lá. Ao invés disso, ele encontrou uma nave. E quando ele entrou nessa nave, ele encontrou o que pareciam ser 10 anéis, que na verdade eram 10 objetos que canalizavam a energia de um guerreiro. E cada anel desses tinha um poder específico que eu já comentei aqui. Mas voltando pro trailer, tem outra cena que a gente vê onde parece que explode água dos dois lados de uma parede, de duas paredes, atrás e na frente do Shang-Chi. Só que a água para no ar e o Shang-Chi mexe nela. E eu vejo duas possibilidades nessa parte do trailer. Ou a água simplesmente parou no ar por alguma coisa mística, talvez o próprio Mandarim. Ou o Shang-Chi que tá super rápido e parece que a água parou. A gente tem uma espécie de Mercúrio asiático. E se for isso, então o Shang-Chi tem poderes. E a gente teve alguns rumores há um tempo atrás de que ele ia ter poderes, mas poderes de clonagem. Ele ia poder fazer um Jutsu Clones das Sombras, ia poder fazer clones dele. E até aconteceu isso nos quadrinhos, já aconteceu dele ter esse poder. Mas se o negócio dessa água estiver parado e for por causa do Shang-Chi, isso indica que ele tem super velocidade também. O que também bate com os quadrinhos, porque nos quadrinhos ele pode manipular o ki dele, ele pode mexer com a energia dele, o que faz ele ter uma super velocidade, super força, ter algo um pouco fora do normal, o que ajuda ele a rivalizar com as pessoas que têm poderes. Mas mesmo sem poderes, o Shang-Chi é extremamente poderoso. Ares, o deus da guerra, já reconheceu que ele é um dos poucos mortais que consegue se defender de um deus sem usar magia. E o ator, ele deu uma declaração que ele disse que o personagem dele podia derrotar o Hulk. Então talvez, se ele tiver o poder de clonagem, ele vai ficar mais barra pesada ainda, porque o cara é o maior especialista em Kung Fu do mundo. E no trailer, Shang-Chi diz que não quer assumir a posição do pai dele, diz que não vai assumir. E a gente vê ele lutando contra um aliado do pai dele, aquele ninja mascarado. E é uma luta extremamente bem coreografada, é uma luta muito boa e dá pra ver que esse filme vai realmente ser top de linha. Eu ficava impressionado com a ação do Capitão América Soldado Invernal. Esse filme promete ser bem superior. Mas se ele vai conseguir derrotar esse aliado do pai dele, eu acredito que com o Mandarim a coisa vai ser um pouco diferente, porque ele tem os 10 anéis do poder, então o cara também não é só o cara com poder. Ele é um mestre de arte marcial, assim como o Shang-Chi, então vai ser uma luta mais pendendo pro lado do Mandarim mesmo. Pouco depois a gente vê o Shang-Chi lutando contra dois homens no ônibus e também contra um homem com uma espada no lugar da mão. E eu acredito que é essa luta também que vai fazer com que o ônibus seja desenfreado e causa o acidente que vai ter mais pra frente no trailer. E essa luta, ao que parece, tá nos Estados Unidos, Shang-Chi tá nos Estados Unidos, a gente consegue ver que ele tá em São Francisco, porque ele passa por uma praça chamada Ghirardelli Square, e essa praça, ela fica em São Francisco. Então ele tá nos Estados Unidos, e nos quadrinhos ele passou a maior parte da vida dele na China. Eu acredito que vai ser assim também nos filmes, e é diferente da maioria dos heróis que tá em Nova York ou tá em alguma cidade maior dos Estados Unidos, ele passou a maioria da sua vida na China. Mas por algum motivo ele foi para os Estados Unidos, talvez para se distanciar do pai dele. E o Shang-Chi foi criado em 1973, ele foi meio que uma resposta à época, aquela vibe de artista marcial, Bruce Lee. A Marvel quis embarcar nisso e criou o Shang-Chi para ter o seu próprio mestre do Kung Fu. Basicamente, ele foi criado, teve uma infância totalmente solitária, onde sua infância inteira foi totalmente dedicada ao Kung Fu. Ele foi treinado pelo pai dele, que nos quadrinhos é o Fu Manchu, não é o Mandarim. Só que tem toda uma questão polêmica em volta desse personagem, porque é uma pessoa que existiu de verdade, tem todo um estereótipo asiático, e aí mudaram o nome do pai dele, tanto nos quadrinhos, que recentemente já não é mais o Fu Manchu, quanto no cinema, que vai ser o Mandarim. Mas ele foi treinado pelo pai dele, o Fu Manchu, nos quadrinhos. E o pai dele era um vilão, assim como o Mandarim aqui. E ele descobre que o pai dele é vilão, enfrentando um dos inimigos do pai dele, acaba descobrindo que o pai dele não pretende salvar o mundo, não é uma pessoa boa, ele quer dominar o mundo. E aí ele acaba se virando contra o pai dele.
E aí ele se torna um herói, ele tem bom coração, o Shang-Chi é diferente do Mandarim, e provavelmente é essa história que vai seguir. E em questão de artes marciais, apenas o Punho de Ferro é equiparável ao Shang-Chi, já que eles já se enfrentaram várias vezes nos quadrinhos e na maioria sempre acaba em empate. Galera, o Shang-Chi consegue controlar a energia dele para dar uma força sobre-humana para ele, resistência, o que faz ele se equiparar a personagens mais fortes que realmente têm poderes, tipo o Homem-Aranha. Inclusive nos quadrinhos, Shang-Chi foi o mestre do Homem-Aranha e ensinou artes marciais para ele por um tempo. E galera, o cara é muito forte mesmo, ele consegue controlar o próprio sistema nervoso, o que dá uma resistência a ele a ferimentos, dores e até mesmo a venenos. Eu sei que esse trailer foi fantástico, tô louco pra ver, provavelmente vai ser um filme com as melhores lutas do MCU. E eu quero saber o que você acha, comenta aqui embaixo para eu saber o que você achou do trailer, com algum outro detalhe ou easter egg que eu não vi, comenta aqui embaixo pra gente conversar sobre esse filme que vai lançar em 3 de setembro. Bom, e se você gostou do trailer do Shang-Chi e A Lenda dos 10 Anéis, já deixa o like, se inscreve no canal porque isso vai me ajudar muito e vai ajudar o canal a crescer mais e poder trazer mais vídeos pra vocês também, porque eu adoro fazer isso. É isso aí galera, obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.